Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou mostrar como foi o evento da Motorola para o lançamento do Motorola Edge 40, um novo top de linha da Motorola que realmente está bem interessante, ganhou algumas características que muita gente pedia há muito tempo e foi apresentado pelos próprios executivos da marca. Então é bem interessante porque é o executivo contando a própria história do aparelho, que eu acho muito legal isso, é a sensação de estar no evento e acompanhar todos os detalhes contados por quem ajudou a construir esse novo produto. Vamos nessa? Então vamos lá. Eu acho que assim, como vocês sabem, há 2 anos a gente já vem trabalhando essa franquia, né, para trazer aí a Motorola de volta para esse segmento premium. E eu acho que assim, né, o que a gente vem trabalhando bastante? A gente vem trabalhando muito na solidez da questão de trazer inovação, tecnologia, então realmente ter, né, produtos que estão aí para competir nesse mercado premium, que a gente sabe que é um mercado super competitivo. Acho que como vocês têm visto e vai ver hoje também, as câmeras estão cada vez melhores, né, da Motorola, que a gente sabe que era o nosso calcanhar aí de Aquiles, mas a gente está muito focado nessa questão e que isso é super importante para o consumidor também. E eu acho que aí a gente também começa a dar mais um step, né? Porque não só para a construção da franquia, estou falando agora do ponto de vista de marketing, mas também como aspiracional para a marca Motorola. E aí entra uma coisa que é muito importante, né? Que é o design, é o acabamento, é a cor. Eu acho que é todo sensorial, né? E todo esse ecossistema, né, que a gente cria em torno disso. Né? Então, assim, por exemplo, esse produto, todos eles vêm com o couro vegano, né? Que é uma textura que é super suave, ela é super atraente ao toque, até a gente brinca e ficou muito poético, né? Na nossa comunicação, a gente fala atraente ao toque, resistente à água. Por quê? Porque é muito bonito, é suave, ele tem um design super econômico, é gostoso de pegar na mão. Então, tudo isso a gente acaba comprando com os olhos, né? E além disso, a gente tem a nossa parceria exclusiva com a Pantone, né? Então, assim, a Pantone é nossa parceira mundial dentro da nossa categoria, né, de mobile. E a gente já começou com ela desde o final do ano passado, né? Desde lá o Neo, o Edge 30 Neo, que a gente começou com o Perry, depois veio o Edge Fusion, onde a gente trouxe realmente a cor do ano desse ano, né? Então, assim, tudo isso a gente vem agregando essa história da marca dentro desse composto do clima. E o que é muito legal a gente ver com isso, né? Eu acho que o Caruso acho que comentou isso, a gente cresceu 4 vezes já o volume que a gente tem de premium ao longo desses 2 anos, né? Que é uma batalha, a gente sabe que é um mercado super competitivo, mas a gente vem agregando e está vendo que está tendo uma super resposta do consumidor. Até quando a gente faz todas as pesquisas de campanha, a partir de que a gente começou realmente a explodir essa parceria, né, com os produtos que a gente vem lançando, com as cores que a gente está colocando, a gente realmente vê um lift de marca, né, da pessoa realmente começar a olhar na Motorola muito além do que era só o Moto G, né? Mas ele já está entrando aí dentro desse repertório do consumidor para a Motorola. Então, isso para a gente é um baita achievement aí de marca, tá? Então, a gente traz nessa porta bem, vocês vão ver, o Thiago vai falar um pouquinho sobre isso, mas acho que hoje eu queria deixar aí a mensagem para vocês de que realmente a IED a gente vem ao longo do tempo melhorando cada vez mais, e esse é o ponto que a gente faz o IP, a certificação IP68, que vai agora perdurar ao longo do portfólio. Então, posto isso, eu deixo agora a parte mais bacana já foi, agora eu vou deixar então. Só relembrar um ponto importante que você falou previamente, que a questão do design e a questão da cor já está no top 3, né? Ah, sim, eu ia falar sobre isso no speech da MPD. A gente vê com toda essa mudança, esse esforço que a gente está vendo, a questão de design, que aí envolve, né? Design mesmo, cor, acabamento, textura, já entra entre os top 3 drivers de compra do consumidor. Então a gente consegue ver isso a partir de dados internos e até mesmo de pesquisa quando a gente vai de campanha para a rua. Tá? Então isso para a gente é muito legal. Tá? Então, gente, deixa vocês agora com o Maurício para falar um pouquinho sobre. Só complementar também o tema das cores, além da cor viva magenta, tem o tema da curadoria da Pantone para as outras cores dos produtos, né? Vocês vão ver que tem outras cores nesse produto, também bem diferente, uma cor bem diferente, também a gente tem bastante expectativa com relação à aceitação do consumidor, como já está sendo com o verde magenta, que é um verde. Então vamos lá. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês de novo. Só reforçando, acho que eu já conheço a maioria de vocês, mas só reforçando,
trabalho no time de gerenciamento de produtos, o curso da experiência de câmera como um todo. Então, toda essa jornada de usuário dentro e como ele conversa com o aplicativo de câmera, isso é definido dentro do meu grupo. E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês da história de como a gente chegou no Edge 40 e o pacote de câmeras. Vamos lá. Acho que é bem importante a gente reforçar que para o Edge 40 nós desenhamos a experiência de câmera para esse produto, a linguagem visual das câmeras desse produto, para colocar a experiência de câmera, para elevar o seu nível de fotografia para um outro patamar. Aqui a gente está falando de uma câmera de 50 megapixels, que é uma das mais avançadas que a gente já fez até hoje, que a gente já colocou no smartphone até hoje. E você, através desse sistema de câmera de 50 megapixels, a gente está falando que você vai poder ter fotos ricas em detalhe, com toda a parte de brilho, exposição, tudo isso bem tratado, principalmente a parte das cores, que eu vou até entrar um pouquinho mais no mérito, um pouquinho mais para frente. O que é legal também desse produto? Nós estamos falando da maior abertura de lente já disponível no smartphone. Maior abertura de lente de câmera já disponível no smartphone. Isso é bastante chamativo. Eu vou explicar um pouquinho depois dos benefícios que cada um desses pontos, seja a parte da abertura, o foco instantâneo, o mesmo outros pontos como o ultrapixel, vou entrar um pouquinho mais no detalhe sobre cada ponto relativo à parte de câmera. Aqui é também importante mencionar a parte dentro do conceito do sensor principal. Aqui é importante a gente mencionar que é um produto que tem estabilização ótica, ele suporta o foco instantâneo em todos os pixels, isso trabalha bem a questão de ajuste, de exposição de foco. Ele tem o que a gente chama de sensor de detecção de luz ambiente. O que é esse sensor? Basicamente, quando a gente tem uma câmera, as câmeras convencionais hoje, as câmeras dos smartphones que são mais convencionais hoje, quando você abre a câmera, naquele primeiro momento, aquela primeira abertura de câmera, ela leva um tempo para levantar tudo que precisa levantar, todos os algoritmos, para te preparar para o ato da fotografia. Esse sensor ele faz toda essa varredura, essa leitura de luz ambiente, para que você não perca tempo fazendo isso. Ou seja, qual que é o ganho disso? Ele faz toda essa leitura e prepara melhor essa exposição automática, ele configura o valor de exposição para quê? Para ganhar tempo. E como a gente está falando de velocidade, de eficácia, o foco instantâneo em todos os pixels ele entra exatamente para fazer isso. Ele vai te ajudar também na questão do autofoco. Então aqui a gente tem um conceito de um processo de abertura de câmera muito mais acurado nesse primeiro momento. Para quê? Para você não perder aquele momento mais especial de tirar foto, ninguém quer perder o momento. Quando nós falamos agora dos outros sensores, do sensor secundário, a gente está falando de um sensor de 13 megapixels que tem a capacidade de, através do autofoco, ele vai ter a capacidade de capturar, fazer uma captura de imagem num ângulo mais aberto, ou mesmo fazer uma captura do objeto de interesse 4 vezes mais próximo do que uma lente padrão, por exemplo. Você consegue chegar até 2,5 centímetros de distância do seu objeto de interesse. E aí a gente fala bastante de resolução. Quando a gente fala de macro, um número muito comum que vem na cabeça de todo mundo é 2, 3, às vezes 5. Aqui a gente está trazendo uma macro de 13 megapixels. E quando a gente fala da capacidade de macro, o que é a resolução? A resolução ela entra exatamente para te trazer detalhe em fotografia. Ela vai trazer à tona toda a parte de detalhamento sobre aquela imagem que você está capturando. Especialmente numa captura de uma cena macro, o detalhe realmente faz a diferença. Então isso acaba sendo um fator bastante interessante para esse sensor. Outro ponto adicional, ele é o sensor que, além de fazer ultra-wide macro, além de cruzar, cabecear, fazer gol, complementar, ele faz tudo, ele também consegue se balizar com o sensor o sensor principal, e ele consegue gerar o campo de profundidade com a mesma eficácia e qualidade do que um sensor dedicado. Ou seja, não é porque a gente tem 2 sensores traseiros que eu tenho menos. Na verdade, a gente está entregando o mesmo nível ou mais do que um pacote mais rico de sensores na câmera traseira. Vamos para a parte de selfie. Aqui a gente está falando de 32 megapixels, alta resolução. Imagina você poder capturar no modo de captura dupla, por exemplo, com uma câmera de alta resolução na frente, mais uma câmera de alta resolução na parte traseira,
Isso acaba sendo bastante cativante, especialmente hoje em dia, que todo mundo é criador de conteúdo, todo mundo é vlogger, então hoje em dia enaltecer um pouco também a parte da câmera de selfie. Eu vou trazer um pouquinho mais de detalhe mais para frente sobre alguns dos avanços também em cima da câmera de selfie. Um ponto importante mencionar: esse produto ele usa a tecnologia UltraPixel. O que é a tecnologia de UltraPixel? Basicamente, ele combina vários pixels, no caso ele combina 4 pixels dentro de um grandão. Esse grandão, nós falamos que é um pixel do tamanho de 2.0 micron. Esse tamanho é um tamanho bastante expressivo dentro da indústria de câmeras em smartphone. E qual é o papel do tamanho do pixel? Existem alguns pilares que definem a parte de qualidade de imagem. O tamanho do pixel ele entra exatamente na absorção de luz. Para alguns de vocês, eu já até mencionei isso em outros momentos, mas é importante a gente trabalhar isso. A questão de identificação de luz, tudo para a câmera do telefone é luz. Você só gera a imagem final através de uma luz entrando no sensor, na lente e no sensor. Quando a gente fala de uma melhor absorção de luz, nós estamos falando de um melhor resultado final, especialmente em cenas com uma quantidade de luminosidade mais baixa. E além disso, quando nós trazemos toda essa parte do UltraPixel, todo esse conteúdo que vai prover ao máximo o telefone em termos de absorção de luz, a gente não pode deixar de falar um fator muito importante. Nesse produto, no Edge 40, a nossa equipe de engenharia chegou a um ponto de definir um novo padrão de cores para as câmeras do produto, seja para a câmera frontal ou para as duas traseiras. Esse novo padrão de cor, ele realmente é algo que a gente já vem estudando lá atrás, desde das campanhas do Edge 30, da família do Edge 30. Nós já começamos um movimento bastante grande em escutar as pessoas. Então fizemos pesquisas globais, a gente identificou preferências dos usuários. E não foi só aqui no Brasil, não, foi no mundo inteiro. E a partir daquele momento em diante, nós começamos a reajustar as nossas capacidades e como a gente configura os padrões de cores dentro da câmera. Vocês vão poder testar depois, mas é realmente cativante você ver como melhorou e como estamos avançando, especialmente nesse quesito das cores e como a gente está trabalhando. Foco instantâneo em todos os pixels. Como eu disse, isso a gente já trouxe em outros produtos, mas aqui eu quero dar um pouquinho mais de detalhe para vocês. Foco em todos os pixels, é uma tecnologia que usa 100% dos pixels no ajuste do foco. O que isso significa? Você vai ter um foco muito mais rápido. Mas quanto mais rápido? Aqui a gente está falando que você usa 100% dos pixels no ajuste de foco. No autofoco tradicional, você usa até 5%. O resultado final disso é que você vai ter um ganho de velocidade no ajuste do foco na ordem de 32 vezes. Ou seja, você vai focar algo 32 vezes mais rápido e mais fácil do que os telefones nas câmeras convencionais. E da abertura? Aqui eu mencionei o Edge 40, ele está trazendo a maior abertura de lente já disponível em um smartphone na indústria. Mas o que é isso? O que isso significa? Como que eu vou desmistificar isso para vocês? Eu não posso falar de abertura sem falar de luz e profundidade de campo. Esses dois fatores são chave para o entendimento. Quando eu falo em luz, obviamente, uma lente cuja abertura é maior facilita a absorção de luz. E só para fazer um comparativo, aqui a gente está falando de uma abertura de 1.4. Só um parênteses, quanto menor o número da abertura, maior a abertura. É inversamente proporcional. No caso do Edge 40, a gente está falando de uma abertura de 1.4. Essa abertura de 1.4, quando eu olho para essa lente, esse processo de abertura, quando a gente compara, por exemplo, com aberturas que são existentes no mercado, em câmeras disponíveis atualmente no mercado, existem aberturas de, por exemplo, 1.8. Quando eu comparo a abertura de 1.4 com a abertura de 1.8, eu estou falando que a câmera cuja abertura de 1.4, que é a do Edge 40, ela consegue permitir a passagem de luz 64% maior. Ou seja, tem 64% a mais de luz entrando na lente. Mas o que é isso?
Lembra que eu falei para vocês que tudo para fotografia é luz? Se a luz é um fator principal para mim, para a câmera, entrar 64% a mais de luz, isso é fundamental para eu gerar uma boa qualidade de imagem final. Então, quando eu olho para a câmera, não somente o fato da absorção de luz, eu tenho outros fatores que acabam entrando em cascata. O primeiro deles, obviamente, quando eu tenho uma abertura maior de lente, especialmente em cenas de condições de luminosidade um pouco mais adversas, mais baixas, eu vou ter uma melhoria significativa na qualidade de imagem. Segundo ponto, nosso objetivo é também exigir cada vez menos do usuário. É fazer com que o usuário tenha fotos profissionais sem ter que ser um profissional. Então, a nossa ideia, a partir dessa abertura de 1.4 a unidade de 40, a nossa ideia é tornar as coisas mais simples para o usuário. Então, imagina que você, a lente aqui, nesse caso, ela vai se comportar como se fosse o olho humano. Imagina a sua íris. Se você colocar a sua mão na sua frente e você olhar para a sua mão, o que acontece? Você vê a sua mão com clareza e tudo que está atrás da sua mão, ela tem um efeito que a gente chama o efeito bokeh, o efeito de desfoque natural. Aqui a nossa ideia, se a gente está tentando trazer algo mais profissional para pessoas comuns, para usuários comuns, a nossa ideia é fazer exatamente isso. A abertura de 1.4 permite isso. Então, mesmo no modo de fotografia padrão, quando você mirar o seu objeto de interesse, você vai notar um desfoque natural suave atrás desse objeto de interesse, que gera, obviamente, fotos mais profissionais. E por fim, uma vez que a gente está falando de melhoria em qualidade de qualidade de imagem em cenas de luminosidade mais baixa, eu consigo gerar esse campo de profundidade, que gera um efeito de fotos mais profissionais. Dois pontos são fundamentais. É o terceiro e o quarto, mas não menos importante, muito pelo contrário. Terceiro e quarto, a sua lente, ela ter uma abertura maior, significa que você tem um processo de captura mais rápido. O que isso significa? Significa que eu consigo fazer o congelamento do meu objeto de interesse mais rápido. E se você tentar visualizar por que é importante eu travar e congelar o meu objeto de interesse, eu consigo reduzir o movimento na cena. Se eu consigo congelar o meu objeto de interesse de uma maneira mais eficaz, eu reduzo o movimento, aquela parte, aqueles borrões que normalmente a gente vê nas fotos, né, que são causados muitas vezes por movimentos até mesmo involuntários, mas que impactam numa imagem final. Então aqui você consegue fazer um trabalho muito melhor. E mais do que isso, você melhorando a qualidade de imagem em cenas com luminosidade mais baixa, você também consegue fazer um controle melhor sobre o ruído, ou a granularidade, aqueles pontinhos meio cinzas que ficam dentro da imagem, da parte um pouco mais escura da imagem. Ou seja, a abertura da lente ela influencia diretamente no melhor controle e um melhor manuseio em cima do controle de movimento e controle de ruído. Aqui um grande exemplo, a gente falou bastante de funcionalidade, de especificações, e agora queria trazer para vocês o exemplo de funcionalidade do que a gente está trazendo. Assim como alguns de vocês já viram em outros produtos, né, do nosso portfólio, alguns produtos, por exemplo, o Edge 30 Ultra, nós trouxemos essa funcionalidade aqui, a gente traz também o Edge 40. Esse é o primeiro produto em lançamento que está trazendo essa funcionalidade por padrão, desde o começo. O grande chave aqui, a estabilização horizontal, ela entra exatamente para limar qualquer tipo de movimento que você tenha na sua mão, seja qual brusco ou não, você vai conseguir estabilizar o seu vídeo num ponto do horizonte. Você vai travar isso. Não tem latência. Aquilo que você vê no visor do seu dispositivo é exatamente aquilo que você vai ter. Ou seja, limar cenas e minimizar o impacto de cenas de ação, por exemplo, é algo que é extremamente vantajoso a partir do momento que você tem esse tipo de estabilização. Modo retrato. Um dos pontos mais positivos que nós recebemos dos usuários até hoje, desde o lançamento da família da Edge 30, foi a questão, óbvio, da fotografia em si como um todo, mas também do modo retrato.
Lá atrás a gente anunciou esse modo retrato com várias opções de lentes para os usuários. A grande novidade aqui é que, além de ter esse ecossistema de manter muito mais próximo do sistema das câmeras profissionais, das DSLRs, nós agora trazemos também uma possibilidade de lente de 24mm. Essa lente ela vem exatamente para ajudar a você a manter um grupo, por exemplo, de pessoas numa fotografia e, ao mesmo tempo, conseguir manter, através da inteligência artificial, esse campo de profundidade, como a gente fala, criando esse efeito bokeh. Não menos importante, a gente traz também o modo de vídeo retrato. E o mais legal desse modo, se o nosso propósito é a gente tornar a experiência de câmera um pouco mais profissional para não profissionais, trazer esse modo de fotografia, esse modo de gravação de vídeo, o modo de vídeo retrato, isso casa perfeitamente com o nosso objetivo. Ou seja, mais do que isso, a oportunidade de você poder manusear e brincar com esse modo dentro do modo padrão de vídeo, isso é o grande chave. Porque nós sabemos que a maioria das pessoas acabam utilizando o modo de fotografia ou o modo de vídeo padrão. Ou seja, trazer isso para dentro do modo de vídeo padrão, isso ganha uso. Ou seja, com uma opçãozinha que vocês vão ver no cantinho da tela, vocês conseguem brincar com o nível de profundidade que vocês querem dar para o vídeo que vocês estão gravando. Se é super desfocado ou menos desfocado. E esse eu queria que vocês prestassem atenção primeiro no vídeo. Nosso modo de captura dupla. Esse todo mundo gosta, esse todo mundo fala, os usuários gostam, hoje em dia todo mundo é criador de conteúdo, como eu falei. E aqui o grande X da questão aqui nós estamos elevando a experiência do captura dupla para outro nível. A gente está incluindo uma interface entre a inteligência artificial e o hardware. O telefone agora ele tem a capacidade de escutar você e entender quem está falando, se é a pessoa que você está gravando lá atrás ou se é você que está segurando. Ou seja, no momento que você segurar o telefone, não só porque eu estou falando de captura dupla, faz sentido eu aparecer no vídeo o tempo inteiro. Às vezes é mais importante eu aparecer no vídeo quando eu estiver falando. Quando eu não estiver falando, deixa o objeto de interesse que eu estou filmando. Então, com uma simples opção dentro do modo de captura dupla, você pode ativar o modo vlog. Conforme você fala, você vai ver esse destaque na janelinha do Picture in Picture, nessa janelinha superposta, e no vídeo final você aparece. Quando você para de falar, ela se torna transparente e você some do vídeo final. Essa é a tela que você vê, que é exatamente para te guiar do que está acontecendo. Se você estiver mais transparente, você não está aparecendo. A partir do momento que você consegue ver o destaque, você está aparecendo no vídeo final. Não para por aí. Aqui a gente pode falar de diversos outros componentes da câmera. O produto grava em 4K em todos os sensores, incluindo na câmera frontal. Grava com 60 fps no sensor principal. Ele traz áudio zoom, que é uma funcionalidade já conhecida pelos nossos usuários, por vocês. Ele traz também a capacidade de você combinar o modo de retrato junto com o algoritmo de Night Vision para as câmeras de selfie. Ou seja, você consegue gerar esse efeito de desfoque, fazer um boost, né, um up na questão das luzes, ao mesmo tempo na câmera de selfie. E especialmente na câmera de selfie, um dos itens que nós trouxemos também para esse produto é o que nós estamos chamando de selfies de alta resolução. Quando você vai tirar uma selfie, qual é o principal ponto de interesse? O rosto. Então hoje, essa tecnologia, essa funcionalidade, ela não é uma funcionalidade que o usuário pode ativar e desativar, é algo persistente, mas é algo que vai preservar ao máximo as características faciais das pessoas, vai adicionar detalhe ou manter os detalhes o máximo possível. Se você quiser, você pode brincar com as opções de embelezamento, usar um filtro de embelezamento para remover qualquer tipo de detalhamento facial. Mas, por padrão, nós estamos trazendo para os usuários a capacidade máxima em termos de em manter aquilo que você realmente é, porque isso é o que importa. Então, acho que eu já falei demais. Basicamente, nisso tudo que eu falei, eu passo para o Thiago. Ele vai falar mais um monte de coisa aqui do produto para vocês tomarem nota. Valeu, pessoal. Pessoal, boa tarde. Um banho de especificação de câmera. Tudo que a gente podia passar para vocês, acho que é para alinhar exatamente benefício, recurso, porque, honestamente, entrando um pouco na área do Maurício aqui, qual que é uma grande dificuldade? Muitas vezes, para falar de câmera,
se resume, não, a câmera é 50 megapixels. Gente, não é só isso, né? Olha o tanto, né, de informação, de recursos que a gente tem, ou simplesmente, qual telefone é melhor? Esse tem 3 câmeras, esse tem 2, então de 3 câmeras é melhor. Não, não é isso, né? O que você consegue transmitir do mundo de câmera em experiência? Essa é a nossa grande missão aqui. Todo esse conceito é para vender todas as experiências que você consegue fazer com cada uma dessas câmeras. E por falar em experiência, uma delas, né, a implementação do IP68, né, de volta no nosso portfólio, foi algo que a Motorola sempre olhou com muito carinho. Sempre a gente vem investigando, olhando qual que era a prioridade do consumidor e realmente chegar no momento para a gente conseguir fazer uma implementação. E eu vou pedir até um pouco de atenção depois para vocês olharem a parte traseira do dispositivo, para a gente fazer uma implementação em uma peça única. Então, esse próprio acabamento que a Ju mencionou, né, do Vegan Leather, ele vai cobrindo também, inclusive, as câmeras, e isso faz com que esse acabamento único, sem ser em 2 peças, ajude ainda mais a deixar o seu dispositivo ainda mais protegido no IP68, né? Porque sendo uma peça única, não tem emenda, facilita todo esse processo, mas trazendo de volta ao nosso portfólio esse benefício para o consumidor. Mas não é só o IP68, né? Eu acho que tem muitos elementos aqui da nossa apresentação que a grande preocupação da Motorola não é só vender a especificação, não é só vender o recurso, mas aquilo também que traz beleza para o dispositivo, o que você consegue fazer com isso. Então, quando você olha, lógico, uma tela com borda infinita, uma tela curva, ela é mais bonita, ela chama atenção. Isso a gente sabe por todas as pesquisas que a gente realiza com os consumidores. Mas trazer essa tela com curva, que ela faz benefícios como ter uma tela QLED, ter a resolução Full HD+, ter uma taxa de atualização de 144 Hz, ter também a preocupação da Motorola que mais e mais o tempo passando, o nosso tempo de uso dos smartphones ele aumenta. O tempo que a gente com os nossos olhos na tela, ele vai aumentando cada vez mais e ter a certeza que a Motorola se preocupa com isso e garante que a tela tem todas as certificações para garantir o brilho, o nível de luz azul, tudo isso que pode, é para proteger a vida do consumidor, a parte da visão, para não ter nenhum impacto com isso, porque o nosso tempo de uso, ainda mais nesse período de pós-pandemia, né, que o nosso uso do celular aumentou muito e continua crescendo. Essa é uma grande preocupação, então ter a certeza que a tela tem todas as certificações necessárias. Na parte da tela curva, é conseguir trazer essa beleza, mas também com recurso. Então o consumidor, quando deixa o telefone em cima da mesa, consegue saber se o telefone está recebendo uma chamada, se está tocando um alarme, ter toda uma notificação onde você tem uma melhor interação com o dispositivo. Então você tem uma tela bonita, mas também funcional. E um outro destaque, toda vez que a gente menciona, né, a parte de tela, a gente gosta de associar muito com a parte de som, porque esses dois juntos casam e formam o entretenimento. Aqui ter realmente uma imersão ainda maior do consumidor, porque na parte do som eu adiciono 2 alto-falantes estéreos, que aí você consegue toda essa potência para o consumidor, da parte de hardware, e na parte de software você tem o aplicativo do Dolby Atmos, dessa parceria que a gente tem com eles, que faz com que o consumidor consiga selecionar qual é o perfil que você deseja, né, daquilo do conteúdo que você está ouvindo. Tendo essa maior imersão, ter todo esse entretenimento, tanto na parte visual como na parte sonora do seu aparelho. Tudo isso combinado com um chipset da MediaTek, o 8020, é um chipset que ele vai oferecer todo esse trabalho que a gente está mencionando, todo esse recurso de inteligência artificial para identificar e implementar o modo vlog, todo esse processo para ver a distância, a habilidade da câmera, tudo que você tem para compor é realmente o trabalho do chipset para entregar toda essa potência e, obviamente, nas atividades do dia a dia, não ter nenhum engasgo, ter a maior fluidez que você pode ter do seu aparelho. Tudo isso combinado com 8 GB de memória RAM, 256 de armazenamento interno. Então, cada componente sendo bem selecionado para, por exemplo, na memória RAM, ter uma tecnologia que a memória trabalha com baixa energia, com baixa potência, para preservar a bateria do consumidor.
Já a memória de armazenamento com taxa e velocidades mais altas para você fazer toda a parte de leitura e escrita de conteúdo ainda mais rápido. Tudo isso, né, sempre associando com a plataforma do Android puro da Motorola, e é o que vocês sempre perguntam, já antecipo a parte de política de atualização. É um aparelho que oferece 2 atualizações do sistema operacional e 3 anos de pacote de segurança para o Edge 40. Parte de carregamento, essa aqui mais e mais é uma grande fortaleza da Motorola, não só no tempo de uso que o consumidor tem com essa bateria, então uma bateria de 4.400 mAh que vai te oferecer mais de um dia de uso, mas principalmente pelo carregador, que tem a certeza que na hora que você precisar recarregar o seu aparelho, em poucos minutos você vai ter horas e horas de uso. Nesse caso, em 15 minutos você consegue mais de 50% de bateria. Então acho que é impressionante toda essa implementação que a gente acaba fazendo da parte de carregador. Essa é a capacidade máxima do dispositivo, e vale lembrar que o carregador que vai dentro do kit é o carregador que entrega essa potência. Então, o telefone suporta 68 e o carregador que vai na caixa é o carregador de 68. E aqui importante também a parte do RED4. Então, falou de aparelho da família Edge, falou em RED4. Então, ele é um dispositivo que é compatível com o RED4 Wireless. Ele também tem o RED4 PC e você também consegue ter aquela usabilidade onde você transforma, através do RED4 PC, a câmera do seu dispositivo como a câmera do seu PC. E aí você consegue ter uma videochamada, recursos com uma câmera com uma resolução ainda melhor. Então todos esses elementos e componentes você tem dentro do RED4 do Edge 40. E aqui, para finalizar, esses são todos os detalhes técnicos do dispositivo. Destacando mais uma vez, né, a parte de carregamento, é um aparelho compatível com o carregador sem fio até 15 watts, e exatamente nessa parte, né, aquilo que eu mencionei no início da apresentação, onde tem toda essa implementação em simplesmente uma peça, então todo o acabamento também entra em toda essa parte onde está a câmera, então toda essa parte traseira em vegan leather, o contorno do dispositivo em alumínio, para trazer todo o melhor conforto, melhor peso, né? Tudo para o consumidor ter esse super benefício. Ele vai estar disponível em 3 cores: Black, Green e Viva Magenta. Então, Viva Magenta é a cor do ano 2023 do aparelho, tudo isso que a gente tinha para apresentar para vocês. E agora tem os aparelhos aqui que eu vou mostrar para vocês, mas gente, fica aqui aberto, perguntas e respostas, fica à vontade aí para a gente ir conversando. Bom, pessoal, então é isso. Gostei do aparelho, saí do evento com uma sacolinha já com ele para teste e em breve vou abrir a caixa e vou mostrar todos os detalhes desse lançamento, que realmente está bem interessante, está bonito. Gostei muito da cor verde, da cor vermelha. O aparelho está show, está bem interessante, e é aquilo que eu sempre falo, é legal sair um pouquinho de vez em quando da dupla Samsung e Apple para poder conhecer tops de linha de outras marcas. E a Motorola, nos últimos anos, eu venho insistindo já há algum tempo, ela está melhorando bastante, ela está crescendo bastante, evoluindo bastante, e os tops estão cada vez melhores e mais completos. Então vale a pena conhecer, passar uma loja para ver de perto este lançamento, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.